Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o governo espiritual do lar, né? Dentro desse processo de santificação, né, de Deus para a vida do homem e da mulher. Aqui, né, nesse caso, o homem e a mulher que são convertidos, né, que são crentes em Jesus. Então, os dois precisam exercer essa função, essa liderança ali, né, sobre os filhos, né, ali no desenvolvimento do seu lar, não só na parte física e emocional, mas uma liderança espiritual, né, e dentro dessa liderança espiritual, né, ali do homem e da mulher, Deus destaca ao homem, né, o varão, essa autoridade, né. É interessante quando nós vemos ali Deus, né, falando com Adão, depois que ele e Eva pecaram, ali Deus vai falar com o casal, né, mas ele se dirige primeiramente a Adão. Então existe um princípio de autoridade, né, dentro do lar, né? O homem, ele tem esse destaque, essa liderança, essa função espiritual. Agora, quando acontece, né, do homem ser, ou do marido ali ser ímpio, né, ele ser um descrente, e só a mulher ser, né, fiel a Jesus, então essa mulher, ela passa a assumir essa liderança espiritual, porque o que nós vamos esperar de um homem ímpio, né? Uma liderança de um homem espiritual, de um homem ímpio? Nada, né? Mas é importante que essa mulher, né, ali, quando ela ensina aos seus filhos sobre a fé cristã, e ela deve fazer isso, mas em relação ao seu marido, ela deve ganhá-lo sem palavras, né? Essa é a instrução de Deus ali em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, fala sobre isso. Né? Ela deve ganhar o seu marido ali sem palavras, apenas pela sua boa conduta, pelo seu bom comportamento, né? Nesse caso, ele consentindo em habitar com ela, sendo uma mulher, né, que ama Jesus, que é fiel a Jesus e tem a prática das boas obras. Então, ela deve ter cuidado nesse aspecto. Mas quando os dois são convertidos, então tem essa questão do homem, né, ser mais evidente nessa liderança. Então aqui, né, fala, né, é interessante que em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 4 a 5, fala que quando deve ali escolher um presbítero, né, existem umas regras, né, ele deve ser marido de uma mulher só, ele deve ter os seus filhos ali em sujeição, ele deve governar bem a sua casa, a sua família, ele deve zelar, cuidar em todos os aspectos, em todas as necessidades que a sua família tem, principalmente o espiritual. É interessante que o homem, né, essa família, já exerce esse tipo, né, de atribuições, antes de ser, né, antes desse homem se tornar um presbítero. Então essa regra não é apenas para um presbítero, né, é para todos, para todas as famílias, para todos os homens, né? Então aqueles, né, que tem esse tipo de conduta, né, que faz certinho, ele vai ser escolhido ali para ser, né, para assumir uma posição de liderança dentro da igreja. Por quê? A palavra de Deus diz, né? Porque se ele não cuida, não exerce essa função dentro do seu lar, ele não vai poder exercer uma liderança dentro da igreja. Então é importante observar bem esse detalhe, né? E interessante, né, que quando existe ali esse marido crente, né, e essa mulher crente, mas esse marido, ele é tímido, ele tem esse comportamento tímido, né, e a raiz dessa palavra tem a ver com medo, né, ele é um medroso, e também covardia, né, quando esse homem é tímido e covarde, ele vai acabar resultando ali, gerando uma mulher, né, mandona. Por que isso? Isso é um resultado,
né, que acontece, mas não significa que todas as mulheres vão ser mandonas, que têm um marido que tem um comportamento negligente. Mas é comum isso acontecer. Porque quando as coisas, né, fogem da ordem divina, dos princípios divinos, é comum acontecer, né, um erro vai chamando outro erro. Então, olha a responsabilidade dentro do lar, né? Que tanto o homem e a mulher, e também os filhos, né? Nós vemos em Efésios, no capítulo 5, fala, né, sobre ali os filhos também, a posição dos filhos dentro do lar, né? Da vida espiritual do lar. Então, olha a responsabilidade. É muito grande. Né? E as famílias cristãs, elas precisam observar esses mandamentos divinos. O homem precisa ter uma postura, não tímida, mas uma postura de liderança. Um homem convertido. Agora, a mulher não pode esperar isso de um homem que não é convertido, né? De um homem descrente. Ela não pode esperar isso. Ela tem que aguardar, né, no Senhor, para que esse homem alcance a salvação, assim como ela tem alcançado. Né? E de preferência sem palavras. De preferência não, essa é a orientação, sem palavras. Então, nós precisamos, né, dentro da nossa função, exercer, né, corretamente aquilo que Deus espera de nós como família. Né? E nesse vídeo, né, falando sobre esse governo espiritual do lar, nós podemos ver aqui, né, que assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo em tudo é sujeito a Deus. Assim, né, a mulher, ela deve responder ao marido e o marido deve responder a Cristo. Né, e obedecê-lo fielmente. Amém? Eu deixo com você essa reflexão, que cuidadosamente você possa estar meditando nessas palavras, porque o Senhor Jesus, Ele deseja que as famílias cristãs verdadeiramente ponham isso em prática. Amém.